Nós projetamos e construímos essa casa aqui na cidade de João Pessoa. E vou mostrar para vocês hoje alguns detalhes de custos. A importância disso é para que você tenha ideia, noção de quanto custa cada item de uma obra e que você não se surpreenda ou que você tenha um pouco de noção de quanto vai custar a sua obra também. Esse vídeo vai ser bem dinâmico, eu vou mostrar detalhes da casa para vocês. Vamos entrar agora e sejam bem-vindos. Essa casa foi construída para venda, tá? E foi vendida poucos dias após a sua conclusão. E vou mostrar para vocês a casa. Basicamente, ela tem 100 metros quadrados e é uma dimensão que é interessante porque vocês vão poder multiplicar valores, vocês vão poder comparar valores para a situação de vocês. Então 100 metros quadrados é fácil de você multiplicar, comparar a proporção para que você se adeque ao seu projeto, à sua casa. Lembrando que não é o número exato, tá, para a sua situação, mas vai te dar aí uma base, um norte de quanto você vai gastar na sua obra. A gente tem sala de estar, jantar, cozinha. Eu não vou me atentar muito à organização dos ambientes, mas vou detalhar custos, justamente para que você não tenha problema na execução da sua obra, na execução da sua casa, que você saiba o caminho financeiro que você vai percorrer. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? A maioria das obras tem problemas em relação ao cronograma e principalmente ao custo. Muitas vezes as pessoas não têm ideia de quanto vão gastar na sua casa. E acabam adiando o sonho por falta de planejamento, por falta de ideia. E muita gente ainda se baseia através do CUB, que é o custo unitário básico da construção civil. É um número que dá uma referência de valor de metro quadrado nas obras. Porém, esse item não compõe itens importantes de uma obra, como por exemplo, fundação, piscina, revestimentos de alta qualidade, esquadrias de alto padrão. Então o CUB hoje de alto padrão gira em torno aí, para a minha região aqui, João Pessoa, Paraíba, em torno de R$2.000. Mas na prática, na execução da obra, com esse nível de acabamento, gira em torno de R$3.500 o metro quadrado para uma casa como essa. E agora nós vamos descrever item a item, ponto por ponto, os itens mais importantes e os seus respectivos custos dessa casa. E eu vou falar alguns valores mais gerais, como de serviços preliminares, que é o barracão da obra. Esses valores, gente, foram feitos no ano de 2024. Essa obra foi iniciada e concluída entre metade de 2024 e começo de 2025. Tá? Então tomem essas referências, esses valores do que eu vou falar hoje. E olhem só, a inflação na construção civil, tá, ela gira em torno de 10% a 12%, 13% ao ano. Então, tomando como referência hoje, caso você veja esse vídeo anos à frente, calcule essa média de inflação da construção civil de uma média de 12%, 15% ao ano. Tá joia? Vamos lá. Estudos preliminares, barracão de obra, banheiro de obra, algumas ferramentas em torno de R$7.000. Infraestrutura, a fundação da casa, o alicerce da casa, em média de R$15.000. A supraestrutura, que são as colunas, a laje, as vigas, em torno de R$20.000. E agora eu vou falar de itens que são mais visíveis, por exemplo, bancada, torneira, bacia sanitária, parte elétrica, iluminação. Isso vai te auxiliar a ter uma noção da fase de acabamento. Porque, por exemplo, cimento, concreto, tijolo, os valores são muito aproximados, tá? Essa casa nós temos as bancadas em granito, isso aqui é granito, tá? Na cozinha e no espaço gourmet, que é ali fora, e nos banheiros nós temos a bancada em porcelanato. Então nós utilizamos o porcelanato que nós tínhamos em obra e produzimos, contratamos uma empresa para produzir essas bancadas. Então, a gente tem um item na nossa organização financeira que se chama louças e metais. E essas bancadas, elas estão no item de louça, onde nós tivemos o custo
Aqui no banheiro master nós temos 2 cubas, tá? Nós tivemos o custo de R$11.000 em material e mão de obra para as bancadas. Renato, e as torneiras, quanto custou? Gente, cada torneira dessa, em torno de R$180 a R$200 aproximadamente, tá? Multiplique aí na sua casa quantos banheiros você tem, quantas torneiras você tem, tá? E a bacia sanitária? Essa é a bacia sanitária da Celite, tá? As torneiras são Docol. Essa bacia sanitária da Celite custou aproximadamente R$650 a R$700 cada bacia sanitária. Tem um item que é muito importante, né? Renato, quais os itens que são mais importantes em uma casa que você vai gastar mais dinheiro? É aquele 20% dos itens que você vai gastar 80% do custo da sua obra. E é interessante que tem 2 itens que são muito importantes. Por exemplo, as esquadrias, tá? Que é justamente as esquadrias que no nosso caso estão em alumínio, vidro incolor, a gente tem um vidro champanhe só na fachada principal. E essas esquadrias nos custaram aproximadamente R$30.000, tá? As esquadrias também com essa porta em ACM, tá? Que é um composto em alumínio com a fechadura digital. E essa é uma porta muito bonita, grande, imponente, funcional, durável, não precisa de manutenção. Então esse foi o nosso custo aproximado para as esquadrias. E vocês vão perceber, né, que gira em torno de 10% do custo da obra para as esquadrias e 10% do custo da obra para outro item que é muito importante, que são o quê? Os revestimentos de piso e parede. Nesse caso nós temos um revestimento que é Biancograss, tamanho 90 por 90, polido, uma estimativa de custo por metro quadrado do material, aproximadamente R$110 para revestimentos de piso, tá? Lembrando que nós temos aproximadamente R$40 de mão de obra para aplicação, mais em torno de R$6, R$7, R$8 para a cola que será aplicada para os revestimentos. Com isso, nós tivemos um custo de revestimentos de piso, tá? Incluindo parte interna e parte externa, que no nosso caso é um piso externo, ele é antiderrapante, tá? E nós tivemos um custo de material, apenas material, de R$15.000 para tudo que é de piso. E para revestimentos de parede, que no nosso caso nós temos revestimentos de fachada, nós temos revestimentos de banheiro, tá? Paredes de banheiro, paredes também no espaço gourmet, onde nós temos esse revestimento ripado, marmorizado, que vem para cá, vira para essa parede. Revestimentos também na churrasqueira, a gente tem essa bancada aqui do espaço gourmet. Revestimentos de churrasqueira. Revestimentos de piscina, onde nós temos uma pedra verde clara, né? Tem um tom muito bonito. Nossa cascata que desce por ali. E R$15.000 de revestimentos de parede, totalizando em material cerâmico o valor de R$30.000. Então, só esses 2 itens correspondem aí aproximadamente 20% do custo de uma obra. Alguns itens a gente não pode ver, né? Como por exemplo a parte hidráulica, elétrica e águas pluviais, também esgoto. Mas vamos comigo que eu vou fazer uma breve explicação para que você possa ter noção desses materiais também. Na parte hidráulica, que compõe as tubulações de água, a caixa d'água, os registros, tá? Não os acabamentos, apenas os registros, nós tivemos um custo aproximado de R$8.000. Na parte de esgoto, descida de águas pluviais, a captação da água que vem lá de cima, tá? Desce em tubulações de 100, tá? Uma tubulação de esgoto de 100 e é jogada na rua, né? Que aí desce para a sarjeta. Isso teve um custo de R$5.000. Já na parte elétrica, onde nós temos os acabamentos dos interruptores, nós temos também a parte de conduíte, tubulações elétricas
todo cabeamento, os cabos de 1,5 que são para iluminação, de 2,5 que são para as tomadas, de 4,5 ou de 6 que são para os chuveiros. Todo esse custo girou em torno de R$ 9.000. Porém, nós tivemos um custo também na parte elétrica das luminárias. A iluminação que nós estamos vendo aqui, que é composta por spots, perfil LED, que faz todo o detalhe nessa sanca, LEDs na fachada dos fundos, que é o espaço gourmet, e também na fachada principal, isso girou em torno de R$ 6.000. Tá? Para que vocês tenham uma noção, a gente calcula aí, a gente tem 100 metros quadrados de área de uma casa de alto padrão. Então, você pode calcular aí para a sua casa e ter uma ideia de custo, tá? A ideia aqui, né, o objetivo desse vídeo não é que você tome como referência esses valores, porque cada projeto é único, cada casa é diferente, cada pessoa tem um gosto específico e diferente, mas o objetivo é que você tenha uma ideia. Algo importante, gente, são as portas internas. Essas portas, tá? Elas vêm pronta e elas chegam na obra na fase final. A obra está toda pronta, a gente limpa a obra e depois elas chegam, tá? Cada porta dessa, aqui em João Pessoa, a gente compra direto de fábrica, girou em torno de R$ 650, cada porta dessa. O orçamento para toda a casa girou em torno de R$ 5.000, tá? Mais a mão de obra de instalação, que gira em torno de R$ 100 por porta. Quanto custou essa casa? Aproximadamente R$ 350 mil de execução, tirando os valores que nós temos que pagar com impostos, taxas de condomínio durante a execução, taxas de prefeitura, que a gente tivesse um valor aproximado a R$ 380 mil, R$ 400 mil, com os valores de taxas, INSS de obra, demissão dos funcionários, isso tudo tem que ser calculado. E esse valor de taxa, a gente mora no Brasil, tá, gente? Então, isso é um item que você tem que considerar, que são taxas e impostos, e vai girar em torno de 15% a 18% do valor da sua obra. Isso você vai pagar de imposto, encargos, taxas, para que você consiga regularizar a sua obra e que ela consiga ser finalizada dentro da regularidade imposta pelo nosso país. E tem uma curiosidade que nessa casa a gente não tem coberta com telhas. Isso é uma opção minha, só que esse custo deve ser levado em consideração. Já que eu não vou trabalhar com telhas em uma casa, eu deixei minha laje toda livre para que eu possa colocar placas solares e que eu tenha manutenção, possa andar lá em cima da coberta sem maiores problemas, sem ter que estar pisando em telha, e isso gere alguma manutenção para mim mais à frente. Dessa forma, tem um custo, né, que muita gente acaba passando despercebido, que é o custo de impermeabilização, que é justamente, eu faço em minhas obras a manta com manta alumínio, é uma manta que ela tem de 3 a 4 milímetros, e a gente consegue colocar na coberta, né, na laje lá em cima, e nós temos uma eficiência de impermeabilização na casa. Então nós gastamos aproximadamente R$ 6.000 com a compra do material, mais R$ 4 a 5 mil de execução, que é justamente a queima dessa manta e a aplicação na coberta. Eu gosto de trabalhar dessa forma porque esse tipo de sistema dá menos manutenção do que a telha, custa aproximadamente a mesma coisa e libera a minha coberta para que eu possa colocar placas solares de forma mais eficiente. Renato, e quanto vai custar a minha casa? Sempre aqui no escritório eu ofereço um serviço para os meus clientes justamente para que eles saibam quanto vai custar a sua obra ainda na fase de projeto. Então a gente apresenta o 3D, apresenta a volumetria da casa e junto com essa volumetria eu apresento um documento, uma planilha que mostra quanto vai custar cada etapa da obra do nosso cliente.
E essa fase é importante para que o cliente saiba o caminho que ele vai percorrer financeiramente. Ele vai saber quanto vai custar cada etapa de sua obra e assim poder fazer ajustes no projeto de enxugar custo ou ter mais folga para os acabamentos, por exemplo, ou algum item específico. E com isso, saber ter a certeza do caminho financeiro que ele vai percorrer. Gente, isso é muito importante porque evita estresse, evita briga de casal, evita separação, evita você querer matar alguém na sua obra, porque você alinha a sua expectativa financeira à realidade da execução. Isso ajuda muito para que você consiga saber a hora certa de iniciar a sua casa e também que você consiga saber os meios que você vai ter de captar o recurso para a construção. A gente também faz o auxílio à administração do financiamento bancário, que é um meio muito importante, que funciona muito bem aqui no Brasil, onde você vai ter o recurso financiado para a execução da sua obra e você vai pagando ali a parcela como se fosse um financiamento de um apartamento pronto, de uma casa pronta. Quanto custa construir uma casa vai depender muito do seu padrão de acabamento, da metragem, do tipo de estrutura que a sua casa tem, né, do projeto principalmente. Muitas vezes o arquiteto que projeta a sua casa nem sabe quanto vai custar. Então, vai construindo, vai projetando, e quando você se depara, é algo que você não consegue pagar. Isso é uma situação que acontece muito hoje em dia, né? Então, eu acredito que os arquitetos devem cada vez mais se preparar para entender de custo de obra e quem sonha em ter uma casa, quem sonha em construir sua casa, deve ter o cuidado de ter conhecimento técnico, apenas o mínimo financeiro, para que não se surpreenda no decorrer do processo da construção. Gente, caso você ficou com alguma dúvida, quer saber o custo de algum item específico, manda aqui uma mensagem no YouTube e aproveita e já me segue aqui no canal. Me segue também no Instagram, a gente fala da nossa rotina diária, é @RenatoQueiroga. Então me segue lá, acompanha nosso trabalho, que a gente faz tudo minuciosamente para que esclareça para vocês as informações sobre projetos e obras. Então lá você vai ver nossa rotina, né, no escritório e também em campo. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui no comentário, eu estou aqui à disposição de vocês.